Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Dow, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de apresentar aqui a nossa linha de PAGs. Agradecer a vocês e os outros colegas palestrantes lutando contra os chamados da natureza e necessidades biológicas antes do almoço. Acho que a gente vai aqui discutir um tema que a gente já abordou em outros encontros, aqui mesmo na Lubigrax, alguns aspectos técnicos dos PAGs, mas vou abordar de uma maneira um pouquinho mais profunda tecnicamente, comparando as químicas tradicionais e as mais recentes que nós discutimos aqui em outras oportunidades no próprio Lubigrax. Então, primeiramente, se a gente olhar para o mundo de lubrificantes em geral, aqui ordens de grandeza, apenas números exatos são mais complicados, mas o que chama atenção é a participação ainda bastante tímida dos fluidos e lubrificantes chamados de sintéticos, do grupo 4, as polialfa-olefinas, e grupo 5, que engloba diversas químicas. E uma dificuldade maior ainda é ver que dentro desse pequeno grupo, ou dessa pequena participação dos sintéticos, existem várias famílias químicas diferentes que repartem essa fatia da torta. E a Dow, como vocação química, ela se focou e produz, hoje é uma das maiores produtoras de uma das famílias químicas que a gente vai tratar aqui, que são os polialquilenoglicóis, chamados aí de poliglicóis ou de PAGs simplesmente, na indústria, que participam com 20% aproximadamente do mercado global, em algumas aplicações onde ele se identificou como reconhecidas propriedades vantajosas na aplicação, que são aqui desde fluidos para usinagem, fluidos de corte em geral, fluidos para alguns compressores de determinados gases, ares e hidrocarbonetos e engrenagens de alto desempenho, bom, etc. Mas, tradicionalmente, a estrutura química do polialquilenoglicol, do PAG, pode ser descrita mais ou menos com essa fórmula, estrutura química. E sempre, desde os prelúdios da Segunda Guerra, a química que foi desenvolvida foi baseada em dois monômeros, o óxido de etileno e o óxido de propileno. E isso permitiu com que 80 anos de evolução fossem criadas e desenvolvidas técnicas para atender diversas características e funções ou parâmetros de desempenho que envolvem desde viscosidade, solubilidade em água ou insolubilidade em água, com excelentes características de lubricidade. Então, um resumo das características que hoje são reconhecidas e tradicionalmente foram reconhecidas dos PAGs é que eles apresentam um excelente índice de viscosidade, talvez o maior de todas as químicas que a gente comumente encontra na fatia dos sintéticos, um excelente perfil de lubricidade, a estrutura polar da cadeia se adere às superfícies metálicas, formando uma excelente película com baixo índice ou coeficiente de atrito. A sua polaridade também permite que poucos depósitos sejam gerados e a geração de borras não seja significativamente observada na maioria das aplicações onde ele é aplicado. Sua estabilidade hidrolítica permite que ele não seja afetado pela presença de água ou umidade de ambientes que afetem a lubrificação de um equipamento. A estabilidade termo-oxidativa permite que ele seja bastante estável durante a aplicação e tem um bom ponto de fluidez. Agora, existem dois parâmetros que eles geralmente foram reconhecidos como desvantagem dos polialquilenoglicóis, que é principalmente a miscibilidade com outras famílias químicas, principalmente os hidrocarbonetos, óleos minerais, grupo 1, 2, 3 e até as alfa-olefinas, grupo 4, e certa limitação com algumas borrachas ou elastômeros, a compatibilidade com eles, por sua característica mais polar, é um pouco limitada. Mas ainda assim, ele foi utilizado por suas características técnicas e também pelo seu bom perfil ambiental. Tem uma alta biodegradabilidade atingida para vários graus de viscosidade. Então, foram tipicamente aplicados nessas aplicações de fluidos hidráulicos, fluidos de usinagem, lubrificantes de compressores e engrenagens,
e entre outros. Ele também permite, sua química permite que algumas moléculas sejam classificadas e reconhecidas como potenciais componentes de fluidos com grau alimentício. Bom, é uma química bastante versátil, mas recentemente a indústria química em geral, com suas limitações e desvantagens dos PAGs, dentro da Dow a gente buscou uma maneira de resolver esse problema, adicionando à estrutura química dos PAGs um monômero pouco utilizado, que é o óxido de butileno, e isso permitiu com que a família química dos PAGs se expandisse e criasse uma nova família que é chamada de PAG solúveis em óleo, ou OSPs do inglês de Oil Soluble PAGs, que permite uma maior solubilidade de famílias químicas. E isso, obviamente, para a gente traduz em poder misturar com óleos minerais, óleos do grupo 1, 2, 3 e 4, mantendo assim as propriedades que já eram reconhecidas de maior desempenho dos PAGs. A lubricidade, o alto índice de viscosidade, sua estabilidade química e hidrolítica. O seu ponto de fluidez também foi melhorado por sua característica mais apolar. Biodegradabilidade também existe para vários desses graus de viscosidade com essa nova estrutura, melhorando justamente os dois pontos que eram reconhecidamente falhos, a compatibilidade com certos elastômeros e a miscibilidade com outros hidrocarbonetos. Bom, isso a gente já discutiu aqui, apenas uma comparação. Em outros anos a gente abordou esse tema e eu gostaria de aproveitar hoje e discutir um pouco mais profundamente a questão técnica dos PAGs em ponto de vista físico-químico, de contato de superfície, formação de filmes e lubricidade em geral. Então, um estudo bastante recente, do ano passado, de alguns pesquisadores bastante renomados da indústria, demonstrou que a maior parte da perda energética de equipamentos industriais e também de motores, ela é devido à necessidade de superar as resistências ao movimento, ou em uma quebra mais específica, se falamos da resistência de movimento gerada especificamente pelo contato das superfícies, o atrito, só isso representa quase 28% do consumo de energia para a movimentação de um equipamento. Isso é uma quantidade muito grande de energia colocada apenas para superar um ponto de contato entre duas superfícies. E então, o nosso colega Eduardo já discutiu um pouquinho, em regimes hidrodinâmicos de lubrificação, o coeficiente de atrito, ele é o responsável por essa resistência ao movimento. Então, uma das características dos PAGs que a gente chama de lubricidade pode ser traduzida em ponto de vista mais técnico, mais físico, exatamente como um baixo coeficiente de atrito, um excelente perfil de baixa resistência ao movimento. Então, essa curva, ela é uma curva de contato entre duas superfícies metálicas com diferentes graus de deslizamento, e aqui a comparação entre o óleo mineral, ou hidrocarbonetos, aqui pode-se incluir o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, eles têm basicamente a mesma ordem de grandeza de coeficiente de atrito, e as químicas características dos PAGs, os tradicionais, chamados de PO, que são os homopolímeros de dióxido de propileno, com grau de viscosidade 46, comparados com os mesmos graus de viscosidade em copolímeros EOPO e os mais novos da família solúveis em hidrocarbonetos, o OSP. E a gente consegue observar que a redução do coeficiente de atrito, principalmente para regimes onde são tipicamente avaliados em 25% de grau de deslizamento e a 50% de grau de deslizamento, regimes já hidrodinâmicos, a diferença é bastante significativa, ou seja, dá para reduzir o consumo de energia para superar essa barreira do atrito com diversas características ou diversas químicas do PAG. Se a gente olhar para um óleo de viscosidade ainda mais alta, aqui a gente está falando de óleos básicos sem nenhuma aditivação. Um PAG de grau de viscosidade 320, copolímero tradicional, POEO, quando comparado a um grupo 4, uma polialfa-olefina de igual viscosidade,
apresenta uma redução também bastante significativa, mesmo nesses graus de mais alta viscosidade. E a polialfa-olefina já é uma realidade em muitas aplicações onde se busca um lubrificante de mais alto desempenho. Os PAGs apresentam uma potencial vantagem na redução do atrito ainda maior. E se a gente falar sobre algumas novas fronteiras de viscosidades mais altas, aqui estamos falando das viscosidades acima de 1.000 centistokes a 40 graus, existe também essa grande vantagem demonstrada pelos PAGs na redução de atrito, quando comparados a outros graus, outros fluidos também considerados dentro dos sintéticos, os poliisobutenos, hidrocarbonetos de alta viscosidade. Então, tanto em regimes de mais baixa temperatura, a 80 graus, como a 100 graus, a diferença de redução de atrito para os PAGs tradicionais, tanto a EO-PO, quanto também os homopolímeros de PO, são bastante significativas. Ou seja, há muito a se explorar do ponto de vista de redução de consumo de energia, que pode se traduzir em economia de combustível ou maior proteção e maior produtividade de um equipamento, simplesmente reduzindo o coeficiente de atrito com uma química um pouco mais rebuscada. E além disso, o nosso colega também comentou sobre outro regime de lubrificação. Ele falou mais do limítrofe, mas a transição entre o regime de lubrificação limítrofe e o regime hidrodinâmico gera uma condição bastante preocupante também, geral chamada de lubrificação mista ou de lubrificação elasto-hidrodinâmica. E a característica desse regime é justamente a possibilidade ainda de pequenas espessuras de película, onde as rugosidades podem romper e entrar em contato direto. Isso geralmente é encontrado em altas cargas e velocidades mais ou menos ou relativamente mais baixas. E uma característica fundamental dos lubrificantes que gera uma correlação direta com a lubrificação elasto-hidrodinâmica, ou essa lubrificação mista, é o chamado coeficiente de viscosidade e pressão, ou Viscosity Pressure Coefficient, dos lubrificantes. E o que isso quer dizer? Que nesses momentos de alta carga, a variação da viscosidade do lubrificante pode ser significativa e afetar justamente a formação dessa película protetiva. E o que a gente observa, não só a Dow falando, mas uma série de outros pesquisadores e pesquisas científicas, é que os PAGs têm uma característica de um coeficiente de viscosidade e pressão mais baixo, ou seja, a viscosidade muda menos, gerando assim, por uma série de teorias modernas já estabelecidas, um coeficiente de película ou uma espessura de filme elasto-hidrodinâmica maior, especialmente para altas temperaturas. E isso é uma característica de alguns equipamentos que têm velocidades mais baixas e altas cargas, engrenagens e rolamentos de baixa rotação. E isso também é verdade. Aqui estamos falando de viscosidades altas, relativamente altas, geralmente encontradas nesses sistemas de mais baixa velocidade. E até para sistemas de viscosidades mais baixas, de ISO VG 46, quando a gente olha para a química nova dos OSPs, os solúveis em óleo, que ficam com o coeficiente de viscosidade e pressão intermediário entre uma polialfa-olefina e os tradicionais PAGs copolímeros, em temperaturas mais baixas, mas a tendência é que os coeficientes de viscosidade e pressão sejam quase próximos aos de polialfa-olefinas em temperaturas mais altas, com a possibilidade de operar com coeficientes de viscosidade e pressão ainda mais baixos em temperaturas mais altas, ou seja, gerando uma possibilidade de proteção mesmo nessa região de lubrificação mista de equipamentos que tem essa característica, mais baixa viscosidade, mais baixa velocidade. E com isso, com essas duas características em mente, a gente tenta traduzir de uma forma mais prática em algumas aplicações. Então, o que eu gostaria de discutir aqui um pouco é a possibilidade de utilização dessas, de inferir sobre essas propriedades em uma aplicação real, por exemplo, como fluidos de usinagem. Fluidos de usinagem, o Metalworking Fluids do inglês, e que eles podem ser tanto
óleos integrais, né, os óleos diretos, os semissintéticos ou solúveis, que são baseados em hidrocarbonetos emulsionados em água, e os solúveis sintéticos. Os PAGs tradicionais, os antigos copolímeros de PO e O, são solúveis em água e são ainda bastante utilizados especificamente para os fluidos de usinagem sintéticos, solúveis, já são soluções homogêneas reais. E com o advento da nova família, da família dos Yukon OSP, solúveis em hidrocarbonetos, já se expande a possibilidade de utilizar os PAGs nas outras formas de fluidos de usinagem. E bom, a característica de lubricidade é conhecida como um potencial influente ou impacto, tanto na velocidade e produtividade da máquina, para que essa não gere defeitos e falhas na própria peça e na ferramenta, a própria energia e torque das máquinas, principalmente em operações de mais alta carga, como perfuração, e, obviamente, na vida útil da ferramenta. Então, tradicionalmente, os poliglicóis, os PAGs, foram usados como produtos para formulações de fluidos sintéticos, onde sua lubricidade e suas outras características são reconhecidas. E aqui a gente também ainda chama a atenção de algo que ainda é uma preocupação, mas que existem maneiras de serem combatidas, que é justamente a geração de espuma ou a incorporação de ar que pode gerar perdas de produtividade, contatos não lubrificados. E há uma grande possibilidade de trabalhar com a estrutura química dos PAGs para solucionar essa formação de espuma ou diminuir essa incorporação de ar durante operações de alta velocidade, mantendo ainda assim a sua característica de boa lubricidade, boa estabilidade do fluido, com as tecnologias clássicas de PAGs baseados em EO e PO. Mas, só discutindo um pouquinho como essa característica do poliglicol, do PAG, funciona, e é compreendido que, na formulação, o PAG é solúvel, e é uma solução verdadeira, mas que ela muda de característica com o aumento da temperatura. Então, numa situação sem contato com o metal, numa temperatura ambiente de um tanque, de um reservatório de fluido de usinagem, as moléculas do lubrificante, que são essas estruturas mais alongadas aqui, que são as cadeias poliméricas, estão solúveis. À medida que existe um contato com uma superfície metálica, já há uma natural migração, por sua característica mais polar, para essa superfície, e à medida que aumenta a temperatura, ou é iniciada a operação de corte, de polimento, de desbaste, há um aumento da temperatura e o poliglicol, o PAG, se separa da solução, migrando mais ainda para a superfície de contato, onde é mais quente. Isso gera o filme de lubrificação que protege a peça, dá um bom acabamento. E a grande dificuldade de controlar a espuma pode ser feita, inclusive, sem aditivos, sem a necessidade de muitos aditivos, porque existem maneiras de transformar o PAG tradicional num PAG de formação ou de baixa formação de espuma. Isso é o tradicional, na verdade, isso é uma coisa de já há vários anos. Mas em formulações semissintéticas ou óleos emulsionados, o princípio é um pouco diferente. A formação da emulsão se dá por uso de tensoativos, que também permitem ou devem permitir que a molhabilidade de uma superfície metálica seja adequada para que se gere contatos onde o lubrificante ou o óleo emulsionado possa ter um contato muito mais integral ou de superfície de contato muito maior com o metal, para que não gere nenhum ponto que falte lubrificação. E isso é mais ou menos este mecanismo que é formado. Então, se a gente combinar a tecnologia tradicional dos PAGs e as características de migração para a superfície e de geração de filme em tecnologias baseadas em óleos solúveis, a gente pode fazer isso agora com as novas famílias químicas solúveis em óleo, os Yukon OSP. Então, o que nós fizemos, a vocação da Dow é a molécula, mas fizemos uma pequena formulação, ainda uma formulação simples de óleo naftênico emulsionado e uma formulação
de óleo naftênico com 30% de um Yukon OSP solúvel em óleo. Nesse caso usamos um de baixa viscosidade, de alta viscosidade seria também indicado, e fizemos um comparativo entre os dois. E a primeira observação é que realmente a formulação não deve se alterar muito. Nós que não temos essa vocação, essa expertise de formulador, conseguimos formular, então não deve ser muito complicado manter essa formulação estável e emocionada. Mas o que a gente estava buscando realmente era demonstrar algumas características de lubricidade e demonstrar como isso melhora as características de um óleo naftênico mineral. E a gente fez um estudo avaliando a resistência desse fluido a uma contaminação química e como isso impacta a lubricidade final. O teste que foi feito foi um teste de 4 balls, de 4 bolas de desgaste, e após uma série de inoculações, 9 inoculações, tanto de bactérias e fungos, a lubrificação do óleo tradicional, baseado somente em naftênico puro, sofre um desgaste significativo. Se a gente olhar a comparação, o inicial, antes da inoculação e do ataque biológico, e o final, há um aumento no desgaste significativo, que isso demonstra a perda de potencial de lubricidade desse óleo naftênico. E aqui é só uma representação estatística que mostra que, quando os conjuntos de dados ou resultados apresentam uma distribuição onde as esferas de variabilidade não são sobrepostas, há uma diferença significativa ou estatisticamente significativa da perda de lubricidade. O desgaste é bem mais acentuado. Já com a formulação que foi feita com naftênico com 30% do OSP, esse mesmo desgaste, após a inoculação e o ataque de desafio microbiano, é menor, significativamente menor aqui com os níveis de desvio padrão, mas mais importante é olhar que a sua característica de desgaste se manteve bastante estável. Ou seja, dá para inferir que ele é muito mais resistente ao ataque microbiano do ponto de vista de manter uma lubricidade e uma proteção contra o desgaste de um contato metálico, da peça ou da ferramenta. Isso é mostrado aqui por esse gráfico de representação estatística, que o desgaste da esfera inicial e o final não demonstraram uma diferença estatisticamente significativa. Isso demonstra um pouco da aplicação prática daqueles conceitos de melhor lubricidade, de melhor formação de filme protetivo de contatos metálicos, numa aplicação bastante tradicional de PAGs e bastante tradicional também de óleos minerais, nesse caso hidrocarbonetos aromáticos, os naftênicos. Perdão, com um naftênico de grupo 1. E, além disso, uma outra característica interessante dos PAGs é que eles sempre foram bastante utilizados em formulações para fluidos hidráulicos resistentes ao fogo, por sua característica justamente de ser miscíveis em água e manter uma lubrificação de contatos metálicos em a presença de água, e por isso foram primeiramente utilizados como fluidos hidráulicos resistentes ao fogo. Mas, além disso, com a nova família química dos solúveis em óleo, a possibilidade de usar as características dos PAGs também se expande para hidráulicos que tenham características não resistentes ao fogo, ou até mesmo resistentes ao fogo, mas que não levam água. Então, quando a gente fala de fluidos hidráulicos, principalmente em altas cargas de pressão de 2.000, 3.000 até 5.000 libras PSI, a incorporação de ar, a incorporação de um fluido que seja compressível dentro de um sistema hidráulico é bastante danosa ao equipamento e à operação do equipamento. Então, uma característica importante reconhecida dos PAGs e agora também dos OSPs é uma possibilidade de uma desaeração, uma liberação de ar muito mais rápida do que as químicas baseadas em hidrocarboneto. E aqui apenas um comparativo. Essa tabela à esquerda traz dados de químicas tradicionais usadas como fluidos hidráulicos e a gente chama a atenção para a característica dos PAGs tradicionais e dos novos PAGs,
de ter uma desaeração, uma liberação de ar muito mais rápida, ou seja, a possibilidade de que a incorporação de ar gere um dano no equipamento durante uma operação de alta carga dentro de um sistema hidráulico é bastante reduzida. Isso é uma interessante vantagem para a formulação de fluidos hidráulicos. E apenas uma nova, são dados já até conhecidos, mas aqui novamente nós retestamos através dos anos e com a nova química dos PAGs solúveis em óleo, fizemos mais uma nova avaliação do desgaste de bombas do tipo Vane em testes da norma ASTM, em pressões de 2.000 PSI. Nesse teste de 500 horas, e foi medida a taxa de desgaste dos diferentes fluidos hidráulicos que foram testados. Então, nos primórdios, lá quando isso surgiu há 50 anos atrás, uma formulação de um hidráulico água-glicol convencional gerava um desgaste relativamente alto, em miligramas de desgaste de superfície por hora, e uma perda de viscosidade final, isso considerando uma mesma quantidade de água, significativa, de quase 30% ao final das 500 horas. Já com as tecnologias de PAGs mais bem desenvolvidas hoje, dos tradicionais, solúveis em água, pode-se formular um fluido água-glicol avançado que tem um desgaste muito reduzido e uma perda de viscosidade muito reduzida também. É muito mais estável e todos aqueles mitos de que resistente ao fogo água-glicol teria baixo desempenho a pressões intermediárias de 2.000 PSI, pode ser descartado. E ainda mais hoje em dia com um PAG anidro, seja com OSP ou até com os tradicionais não OSP, mas sem a água, sem a formulação com água, também já tem uma flamabilidade bem reduzida em comparação a hidrocarbonetos tradicionais e gera um desempenho, né, na proteção dos equipamentos, nas bombas Vane, extremamente interessante, de redução aqui significativa de desgaste por hora e uma perda de viscosidade praticamente insignificativa, de 0,5% após um teste de bastante solicitante aqui. Então, isso é mais uma caixa de ferramentas a ser aberta para a formulação de fluidos hidráulicos anidros e também revisitar os fluidos hidráulicos água-glicol para alto desempenho. Então, com isso, eu queria só terminar a minha apresentação dizendo que a família dos PAGs, a Dow tem a tradição nisso e a vanguarda nisso, acabou de ser expandida, as suas características se mantêm e são até aprimoradas. Existe uma série de características físico-químicas, principalmente físicas de contato, que são interessantes ainda mais no mundo de hoje, onde os outros palestrantes abordaram muito a questão de melhor desempenho, melhor extensão de vida útil dos fluidos e maior economia de energia, ou menor consumo de energia. E ainda assim, expandindo a linha dos PAGs para o mundo dos óleos minerais, hidrocarbonetos e até das polialfa-olefinas como um potencial componente base para formular tanto fluidos solúveis em água, tradicionais, quanto fluidos com base em hidrocarboneto e um componente de melhor lubricidade. Muito obrigado.